E nessa quarta-feira eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o doutor Maurício Vitor, ele que é especialista em direito do consumidor. Doutor, hoje a gente vai abordar dois assuntos que são sugestões dos telespectadores, a começar pela propaganda enganosa quando o assunto é dívidas. Quem nunca se viu numa situação onde, de alguma forma, se deparou com uma propaganda, um anúncio de um desconto para quem tem dívidas? Ah, se você tem uma dívida de X reais, eu consigo 90%, a instituição financeira tal consegue X% de desconto. Mas aí eu chegar lá, conversar, o desconto quase sempre é mínimo, doutor. Existe esse risco de propaganda enganosa nessa área? E nesse caso, de que forma o consumidor pode se prevenir e também denunciar situações como essa? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre, bom dia à nossa equipe, bom dia aos queridos telespectadores que nos honram, com essas dúvidas e perguntas pertinentes e úteis para a gente esclarecer, às vezes, a dúvida de um e a dúvida de muitos, E essa é realmente uma situação bem comum e muitas vezes decorre de uma informação parcial, de uma informação mal prestada ou até daquelas linhas escondidas num anúncio desse gênero. Mas sim, Pierre, a propaganda efetuada acerca de qualquer assunto obriga o fornecedor e o prestador de serviço nos termos da propaganda. A questão é, a propaganda está sendo efetuada de forma clara? Então vamos ao fato concreto, Eu me deparo com uma propaganda de que eu posso quitar meu débito com determinada instituição financeira com 90% de desconto. Eu tenho que exigir os 90% de desconto. Mas isso é raro acontecer. O que acontece é, com até 90% de desconto, um asterisco e uma linha embaixo explicando que esses 90% de desconto se aplicam a situações que nunca vão acontecer. Mas ainda assim, há o direito do consumidor. A propaganda é uma das responsabilidades de quem fornece, de quem presta o serviço. E se ela te induz a acreditar naquela possibilidade, ela precisa ser cumprida pela entidade. Então, vamos lá. Diz que é até 90%, tem letras pequenas que você sequer consegue ler, que informa condições que você não vai se enquadrar, mas você não está obrigado a ler aquilo que não está fisicamente possível. Então, aquela propaganda obriga, sim, faça a exigência de ser incluído naquela condição e, se isso não acontecer, procure pelos meios possíveis para fazer valer o seu direito. As plataformas já conhecidas do Procon, do consumidor.gov.br, do reclameaqui.com.br, e não sendo possível por um profissional da sua confiança para você fazer com que aquela tratativa seja executada, pelo menos na forma judicial. Se o fornecedor fez a propaganda e você quer fazer valer a fiscalização em cima dela, você pode fazer denúncias nessas mesmas plataformas, ao Procon, aos órgãos de fiscalização. E, conforme o caso, uma instituição financeira, por exemplo, Pierre, você pode acionar, inclusive, o Banco Central para fazer a sua queixa, através da página na internet e dos canais, especialmente nas capitais dos estados. Agora, doutor, é importante também que a população ela só entre em qualquer tipo de negociação de dívida, renegociação, quando estiver falando de uma instituição financeira séria, quando estiver falando de uma instituição financeira que de fato tenha credibilidade. É importante não sair por aí acreditando em qualquer estabelecimento, às vezes não tem nem a regulação para poder atuar, então também é importante fiscalizar e pesquisar antes se aquele local é de fato um local sério, E isso serve para tudo, Pierre? Especialmente nos dias atuais em que a gente tem facilidades da internet, da eletrônica, para acessos por aplicativo, por páginas no sites na internet, é preciso sempre se certificar. Primeiro, da credibilidade do site ou do aplicativo ou da empresa que está fornecendo o serviço. Segundo, da prática efetiva dessa entidade. Isso pode ser feito
em consultas fáceis de se fazer nessas plataformas e, quando você estiver negociando também casos de site, você utilizar a plataforma para verificar se a negociação está sendo feita com segurança. Então, tem todo o site de pagamento para efetuar de forma segura esses pagamentos, essas negociações, deve ter, além do HTTP, que é o início de qualquer linha para acessar uma página, uma letrinha S ao final. Então, aquilo te garante também que você está fazendo uma negociação numa plataforma segura, que seus dados não vão vazar. É aquele cadeado também, né? Cadeadozinho. Então, observe tudo isso. E observe também a opinião dos outros em relação a determinado site, a determinada plataforma. Não raro hoje, pessoas se fazem passar por outras, né? E aí você pensa que está negociando com uma entidade, faz toda a tratativa, faz o pagamento, e hoje gerar boleto é uma coisa muito fácil, fazer débito em cartão é muito fácil, e depois de feito é um prejuízo muito grande. Então, antes de fazer, sempre se certifique. E qualquer negociação, isso a gente sempre costuma dizer aqui, quando for negociando, vá fazendo o registro. Se for por WhatsApp, printe a conversa, grave, salve a mensagem porque é possível. Se for por e-mail, guarde os e-mails. Se for por tratativa telefônica, peça um confirmo por um SMS, de modo que você tenha o registro da forma com que você fez aquela negociação, para, se necessário, poder fazer valer o seu direito quando você estabeleceu a negociação. E também sempre consultar os sites, né? Como Reclame Aqui, como Consumidor.gov. São sites que ajudam bastante. Doutor, uma outra dúvida, e essa surgiu hoje pela manhã, durante o Bom Dia Litoral, o Yara Rafa deixou um recadinho perguntando sobre a compra em estabelecimento comercial e, ao chegar, se deparar com uma caixa de chocolate. E nessa caixa de chocolate, ter como data de vencimento um dia que já passou, ou seja, o produto já estava vencido. Em situações como essa, o consumidor, ao se deparar com um produto vencido, ele tem direito a um outro produto? E era um assunto que a gente até debatia aqui durante o intervalo, porque a Mirella, que está aqui, o Vinícius, que também está aqui, até falavam, não, mas eu já vi nas redes sociais isso e aquilo. E aí o objetivo da rede social é outra, né? Quando a pessoa faz uma publicação como essa. Mas, legalmente falando, quando o consumidor se depara com um produto vencido, ele tem direito ao ressarcimento através de um outro produto no estabelecimento comercial? Veja, PR, se ele já comprou o produto, certamente, né? E veja que aí o ressarcimento apenas do produto vai ser uma prática muito, vamos dizer assim, pouco pelo prejuízo que o consumidor sofreu, porque ele foi a uma loja, comprou algo, levou para casa e chegou em casa e aquele produto está vencido. Então, a simples troca não compensará o consumidor. Ele poderá exigir um benefício maior, mas aí não é uma obrigação de quem vende de forma legal. O que se está fazendo quando o consumidor se depara com uma situação como essa é uma cortesia para que o consumidor não se sinta prejudicado pela loja e não vá buscar um direito seu através do Poder Judiciário, de uma reclamação num órgão de fiscalização, que gerará mais prejuízo para aquele fornecedor, para aquele comerciante. Agora, se ele não adquiriu o produto e deparou-se com esse produto, ele não tem um elemento a exigir o ressarcimento. Porém, é bom que se diga, esse estabelecimento está efetuando uma prática ilegal. Ele não pode colocar no mercado de consumo um produto que ele sabe que é impróprio. E um produto vencido é impróprio. Ele estará sujeito a uma série de fiscalizações e ônus em razão disso. Por isso, nada mais justo que, quando o consumidor se depara com um produto desse, informa o estabelecimento comercial de ter encontrado, ele seja recompensado, porque aquilo, se levado a um órgão de fiscalização, gerará para o estabelecimento um ônus muito grande. E vamos partir do pressuposto de que não há má-fé, né? Aquele produto foi colocado por engano. Então, nesse caso, vale o consumidor informar e ter o benefício de ter agido também com boa-fé. Agora, se você suspeitar
que aquela prática não é uma boa-fé, é uma má-fé, que eles estão tentando se livrar de um estoque de forma a iludir e enganar o consumidor, aí é melhor você informar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os órgãos de saúde, para que aquele estabelecimento sofra os ônus devidos em razão da prática comercial de má-fé. Sempre importante agradecer ao telespectador que deixa a sua sugestão, a sua dúvida, para que possamos esclarecer aqui no quadro Direito do Consumidor. Doutor, muito obrigado pela participação, um abraço, até a próxima semana. Eu que agradeço, um abraço a toda a equipe, um abraço especial aos nossos queridos telespectadores. Até a próxima semana, sempre agradecendo pela sua participação. Um abraço.